Então vamos lá para o mapa completo para você transformar seu Instagram e vender todos os meses. Aqui você vai entender a lógica, os segredos, o processo passo a passo que faz com que você aí do outro lado, artesão, viva da renda do seu artesanato de uma forma descomplicada, tá? Porque aqui a gente está para descomplicar a sua vida, mas não é só postar para vender. Se fosse isso, você já estaria rico e milionário, não é mesmo? Mas antes de tudo, eu quero que você responda esta pergunta. De 0 a 10, quanto você sabe sobre vendas online hoje, agora, neste exato momento, antes de nós iniciarmos a aula? Por que eu estou te perguntando isso? Porque no final nós faremos essa mesma pergunta para ver a sua evolução dentro dessa aula. Então, quanto você sabe sobre vendas online de 0 a 10 agora? Anota aí, tá? E vamos começar, né? Sem enrolação. Primeira coisa, você precisa entender que o seu perfil, ele é um canal de comunicação da sua marca. E uma marca, uma empresa, para ela funcionar, ela vai precisar de 4 engrenagens, e essas engrenagens, elas estão dentro do Instagram também, tá? Que é a atração, onde a gente atrai a atenção das pessoas, a retenção, onde a gente mantém essas pessoas interessadas no que nós estamos falando, no que nós estamos apresentando, ou seja, nos teus produtos, a venda, que de fato é a conversação, a negociação, o atendimento no 1 a 1, e a manutenção. Este aqui é o segredo, a parte da manutenção, e nós vamos ver mais para frente, é praticamente o segredo que faz todas as engrenagens, outras engrenagens girarem mais rápido e melhor. Por quê? Porque quando um cliente compra, ele tem uma boa experiência, ele tem motivos, que nós vamos falar um pouquinho adiante, para comprar novamente no mês seguinte, ele vai comprar. E ele passa a ser um promotor da sua marca, trazendo novos clientes através de postar fotos dos seus produtos, indicando a sua marca para outras pessoas e trazendo depoimentos que são, ó, maravilhosos para quebrar a objeção, ou seja, quebrar qualquer dúvida que outro cliente que ainda não comprou tenha. E isso faz com que a sua engrenagem, essas engrenagens, elas aconteçam atraindo pessoas, mantendo as pessoas interessadas, vendendo para elas e fazendo a manutenção para que todas elas funcionem. Existe também aqui pontos importantes para essas engrenagens rodarem, funcionarem bem, que é como se fosse um óleo lubrificante. Mas nós vamos falar mais para frente, tá? Mas já anota essas 4 fases: atração, retenção, venda e manutenção. E a gente passa, então, para a jornada do cliente, a jornada de compra desse cliente. Bom, para o cliente comprar de você, primeiramente você precisa estar no raio de busca deste cliente. Como assim, Nath, no raio de busca? Vejamos, hoje em dia você, quando conhece uma marca nova, quando vê alguma coisa na televisão, não propriamente na internet, você não dá uma pesquisada no Instagram, se essa pessoa existe, como que é o canal, o perfil dessa pessoa, o perfil dessa loja, ou alguém mesmo te encaminha o perfil de alguém. Assim como você conheceu o perfil do Nath Ensina, então você está no novo comportamento de compra. Obviamente, lá em 2015, não existia esse comportamento antes de efetuarmos uma compra. A gente não pesquisava no Instagram a marca, a loja, as pessoas. A gente fazia um outro caminho. Então, a jornada de compra do cliente é todo o caminho que ele percorre até comprar de você. Mas a gente começa aqui agora a aprofundar as coisas do assunto. Então, vai anotando aí. Raio de busca. O seu perfil, ele precisa estar no raio de busca do cliente. Porque como ele faz essas pesquisas, como que ele vai te encontrar? O seu arroba, né, o seu nome de marca, ele precisa ser legível. Ele precisa ser legível e fácil de lembrar. Primeira coisa, tá? Por quê? Porque em algum determinado momento você pode indicar para alguém, né? O teu cliente pode indicar sua marca para alguém, ou ele pode receber a indicação de alguém, e aí para lembrar desse bendito nome depois, qual que era? Porque eu comecei a seguir, mas nem sei mais qual era o nome. Então você precisa sim ter um nome simples, na linguagem que seu público usa. Não adianta você colocar um nome em inglês que seu público nem conhece, vai dificultar para ele. Nath, posso colocar a sigla do meu estado para ficar mais fácil as pessoas lembrarem de mim? Não, porque não vai ficar mais fácil as pessoas lembrarem de você. Só quem mora no seu estado, mas quem é de fora pode até esquecer de qual estado você é. Então não coloca o estado. O que mais também dá para colocar? Vários pontinhos, várias underlines, números aleatórios ou letras aleatórias, porque fica difícil de lembrar. Tá? Então a gente precisa pensar a primeira coisa para estar no raio de busca dos clientes, dos potenciais clientes, é o nome. E não só este nome, mas o nome que fica em negrito lá no Instagram também. Não só o nome, mas também a parte que fica em negrito. Por quê? Porque se eu for no Instagram, aqui em pesquisar, e eu botar Nath Ensina, ó, apareceu meu nome, apareceu outras pessoas também. Eu vou colocar aqui, ó, vender artesanato. Vai aparecer outras pessoas e vai aparecer eu também. Por quê? Olha aqui, tá vendo? Ó, tá aqui neste nome em negrito. Então, se eu coloco crochê, vai aparecer quem tá aqui, ou quando tá aqui embaixo, tá? Eu botei o dedão como se vocês pudessem ver. Quando tá aqui e quando tá no próprio nome, que também tá no próprio nome, mas aparece, tá, gente? Se você tem isso, fica mais fácil do cliente te encontrar, está no raio de busca dele. Outra parte que está no raio de busca, hashtag nas legendas. Ah, mas será que não funciona? Um monte de gente falando que não funciona. Funciona. A internet inteirinha funciona.
por uma estratégia chamada SEO, se pronuncia SEO, que é a ferramenta, a forma como a internet inteira funciona, que é através de palavras-chave. É por isso que a gente vai lá no Google e coloca qualquer coisa e ele vai literalmente nos mostrar assuntos, páginas, vídeos, agora até vídeos curtos sobre esse tema que tenham essas palavras-chave. Então, não ignorem as hashtags, só que lembrem, é hashtag pro raio de busca. Ou seja, o que o seu cliente busca na hora de pesquisar? Ele está pesquisando, quem sabe, um presente, ele está pesquisando, quem sabe, ideia de presente. O que ele está pesquisando? Ele está pesquisando joias, acessórios, decoração infantil, para quarto infantil. Ou ele está pesquisando amigurumi mesmo, ou macramê, entende? Então, você até pode colocar alguns termos assim que o seu cliente já conhece, mas é mais importante que você coloque termos de hashtags que o seu cliente buscaria. E não só isso, tá? Dentro do seu próprio conteúdo, eu falei isso na outra aula que nós tivemos, para você usar palavras-chave. Então, por exemplo, decoração de quarto infantil, para quarto infantil. No seu texto da legenda, você vai colocar e repetir de algumas formas essa própria palavra, tá? Para quê? Para ficar fácil do cliente. Eu vou deixar aqui para vocês, né? Não precisa pagar. Para o cliente encontrar o seu produto. Os clientes conhecem o seu perfil, vamos por essa parte aqui. Ou alguém encaminhou o seu conteúdo para essa pessoa, é uma das formas. O seu post pode ter aparecido na aba Explorar. O seu post, por recomendação, por interesse, por análise do seu conteúdo, pode aparecer sim para outras pessoas lá. Sabe quando a gente aparece, tu vê que não é patrocinado, tu vê que não é um anúncio, mas tá ali a opção seguir? Isso acontece quando o próprio algoritmo, ele entende a construção das suas imagens fotográficas. Então, o que tem no teu cenário, quais são as palavras que você está usando, que música você está usando, e ele vai direcionar para as pessoas que têm interesse neste tipo de assunto. Então, o algoritmo em si do Instagram, ele é mais favorável à sua marca, te fazer crescer, do que o contrário, né? Daí muita gente fala, o Instagram me sabota, ele é ruim para venda. Não, gente, ele é maravilhoso, só que ele é uma ferramenta, ele é um robozinho, ele é uma inteligência, então você precisa entender como esse mecanismo funciona para conseguir vender. Então, se você tem culpa de, meu Deus, eu sou péssima, eu não consigo, é só porque você ainda não sabia como as coisas funcionam. E nessa aula aqui você está descobrindo que é mais simples do que parece, não precisa ser um bicho de sete cabeças vender o seu artesanato. Você só precisa entender como usar a ferramenta da melhor forma e usar isso a seu favor, tá? Então, essas são algumas formas dos clientes estarem conhecendo o seu perfil. Mas o que faz com que eles queiram conhecer mais de você? É entrar no teu perfil e enxergar coerência e constância também. Mas vamos bater na tecla aqui agora sobre coerência. Por que coerência? Até vou deixar aqui bem grandão. Coerência. Acho que tem acento, né? Deixa assim. Coerência. Por que a coerência? Porque se ele entra no teu perfil, ele adorou, vamos supor que ele recebeu uma postagem, ou a sua postagem está lá na aba Explorar. Enfim, seu Instagram mandou para ele teu post. Teu colar maravilhoso, o teu produto, teu artesanato maravilhoso. Lindo e maravilhoso, bem feito. Apareceu para ele, ele se sentiu minimamente interessado. Ele gostou do que ele viu, e aí ele entra no seu perfil para conhecer. Mas aí, quando ele entra no seu perfil, a foto de perfil passa um amadorismo, a sua biografia é extremamente técnica, parecendo um panfleto de qualquer lugar que as pessoas pegam, tocam e colocam pegam na rua e colocam no lixo. Não tem diferencial, não tem aquele quê, né? Aí a pessoa vai fazer o quê? Se gostou um pouquinho, minimamente, perguntar quanto que tá. E aí você fala o preço, a pessoa não gosta do preço porque ela não viu valor, ela não viu diferencial. Não tocou o coração dela. E é por isso que muitos artesãos não conseguem vender. Porque às vezes falta coerência no que está publicando. Na tentativa desesperada de vender, faz fotos diferentes, em cenários diferentes, lota o perfil com produtos variados que não se conversam, não se conectam entre si com o mesmo objetivo. A biografia é muito técnica. Os destaques não têm as informações suficientes, mas calma que a gente vai resolver isso aqui, tá? Fica tranquilo, fica aí, só vai anotando tudo para te absorvendo, entendendo como realmente as vendas funcionam, como você vai vender o seu artesanato no Instagram. Então, entenda que coerência é uma das chavinhas que faz com que a experiência do cliente seja satisfatória para ele. E lembre-se, esse aqui é um lema do Nath Ensina, tá? Um dos, que nós temos vários. Vendas são consequências de boas experiências. Então, essas experiências, elas começam lá no início, antes mesmo do cliente te enviar uma mensagem perguntando o preço. E o que acontece quando eles acessam o seu perfil? Ele vai buscar essa coerência, só que ele vai passear pelo seu perfil. Ele vai dar uma espiada nos outros conteúdos, ele vai dar uma olhada nos seus destaques, ele vai olhar os seus stories, às vezes olha os stories, né? Mas no geral ele entra, olha lá um pouco mais os conteúdos do feed, vai para os destaques, vai para os stories. Além da coerência, eles esperam se sentir surpreendidos, conectados, sabe? Eles esperam entender, identificados, sentir identificação com o que está vendo, com a proposta que você está oferecendo. Então, quando o perfil está uma bagunça, é muito difícil isso acontecer. Mas agora o contrário é muito gostoso, né? Quando a gente chega num perfil que vende produto físico e tá tudo organizadinho, bonitinho, chega a dar um respiro na nossa alma, porque o nosso cérebro, ele vai buscar por padrões, ele vai buscar por essa organização. E é por isso que quando a gente encontra algo que tá bagunçado, é desconfortável e a gente não fica. Mas então vamos falar sobre organização do perfil. Os dois pilares indispensáveis para você montar dentro do seu perfil, para você gerar nele, é desejo e confiança. E ninguém em sã consciência compra se não sente desejo pelo produto e confiança na marca. Esses pilares são praticamente aqueles olhozinhos, né, que eu mencionei antes, que vão fazer a engrenagem, atração, retenção, vendas e negociação e manutenção rodarem bem, tá? Sem isso, sem desejo, sem confiança, não vai funcionar. Então anota que esses são os pilares indispensáveis. Os dois gatilhos mentais permanentes, se você já ouviu falar em gatilho mental, cuidado e atenção aqui agora. Os gatilhos mentais não foram inventados recentemente, eles não foram inventados para tu enganar os clientes. Não, até o tem grande aqui, não é para enganar clientes. Não é para enganar ninguém, tá? Eles são
Eles são praticamente o estudo, o mapeamento de como o nosso cérebro responde a certas circunstâncias, certas coisas. Então, quando a gente é exposto a certas situações, o nosso cérebro tende a reagir de uma forma X. E eu vou explicar isso melhor. Dentro do seu perfil, nós vamos trabalhar com repetição e padronização. Por quê? Repetição e padronização. Porque tudo que a gente vê e revê, vou dar um exemplo. Qual é o barulho do som da Netflix? Pensa aí. Você já até respondeu, né? Então vou refalar aqui. Tadã! Esse barulho do som da Netflix, você já conhece só de eu falar Netflix, porque de tanto que ela repetiu, de tanto que você ouviu, você aprendeu, seu cérebro processou. Nosso cérebro só memoriza coisas através de impactos e repetições. É por isso que muitas vezes você conhece uma marca, mesmo que você não consuma essa marca, e você entenda que ela é confiável de tanto que você viu falar sobre ela, ouviu ela por aí. É por isso que existe a estratégia de merchandising, que é aquelas estratégias onde grandes marcas aparecem sem estar fazendo uma menção direta ao produto deles. Então vamos supor, aparece lá um McDonald's atrás de um filme, ou a marca da Volkswagen, sei lá, de algum outro carro dentro de um filme, parece bem aparecido. Mas ninguém falou, olha, o carro lindo da Volkswagen. Ninguém disse, batatinhas do McDonald's. Ninguém precisou falar. Essa estratégia, ela funciona para repetir a imagem dentro do seu cérebro. Simples. Elas simplesmente, as pessoas pagam fortunas, né, pagam patrocinam filmes, principalmente, para marcar a marca cada vez mais. Então a repetição, ela é importante. Mas como que você vai repetir uma coisa se você nem sabe que coisa você tem que repetir? Por isso que a gente vai fazer também o quê? Trabalhar com a padronização. Quando você passa, eu sinto o seu cheiro, aguça meu faro, dispara em sua casa. O perfil aquele que é bonito, que você admira e tudo mais, ele é padrão. Ele não é que ele é padrão, que ele é todo mundo igual. Não nesse sentido, mas ele tem uma padronização. Ele sabe qual cenário usar, que tipo de foto fazer. Entende? Eles têm um modelo de negócio. Você conhece aquela pessoa que fala assim, mais foco, menos ansiedade? Isso é um padrão. Essa frase é um padrão desse criador de conteúdo, repetida várias vezes. E é exatamente isso que você vai fazer no seu perfil. Você vai definir algumas coisas. Isso poupa um tempo absurdo. Porque tu não vai precisar ficar pensando que cenário eu vou fazer, que conteúdo eu vou fazer, o que eu tenho que falar. Então a gente tem uma padronização da comunicação da sua marca. Então, você quer transmitir mais sabedoria, vai colocar lá no seu cenário óculos, vai colocar livros, vai colocar coisas que tenham a ver com sabedoria. Mas, Nath, mas é artesanato, por que eu quero falar sobre sabedoria? Você pode ser uma papelaria, ou você pode ter clientes que têm esse perfil, que gostem do assunto, que são, mesmo que o seu produto não tenha a ver com isso, o comportamento do seu cliente tem. Então você começa a linkar e trazer coisas. Mas é óbvio que isso também tem que fazer sentido para a sua marca, em essência, inicialmente. Senão não funciona, tá? Senão ninguém sustenta um personagem. Foto de perfil. Existem só 2 modelos que eu gosto de indicar, que é o próprio logo, que também não pode ser aquela coisa poluída, tem que ser fácil para identificar. Por que eu indico o logo? Mas eu ouvi muita gente falar que tem que ser um rosto sorrindo, porque o sorriso, ele aproxima as pessoas. Ok, tudo bem, ele aproxima. Isso não é mentira. Só que quando você abre o Instagram e só tem rosto, qual é o diferencial daqueles rostos ali? Como é que você se diferencia naquela multidão? Aí você vai pesquisar marcas. Pesquisa Apple, pesquisa Samsung, pesquisa outras marcas. Eles não vão ter um rosto, a não ser que eles tenham um fantoche, como a Magazine Luiza, que tem lá a Magalu. Não é um fantoche, é um mascote, que é a Magalu. Ela é uma representação daquela marca. Então, a foto de perfil eu recomendo primeiramente que seja a tua logo. Se você não tem um logo, posta o seu próprio produto. Você pode aparecer usando o seu produto, você pode mostrar só o seu produto. E se o produto for grande, for, por exemplo, um painel, você pode mostrar, né, estar na frente para a pessoa ter um pouquinho mais de dimensão do que você faz, do tamanho que você faz. Mas é interessante que a pessoa olhe aquela bolinha no Instagram e já entenda que é você. E não um monte de coisa que fica na cabeça. Será que é essa marca aqui? Até porque, né, de rosto a gente tem bastante. Tem pessoas que não têm uma boa memória fotográfica. E aí como é que faz? Vamos facilitar a vida dos nossos clientes, né, meu povo? Biografia, né, que nós falamos para não ser técnico. Como assim não ser técnico, Nath? Colocar o que você faz. Ah, eu faço arte têxtil. Opa, esqueci do acento. Ah, eu faço macramê. Eu faço bichinhos em feltro. Isso aqui é técnico. Por que é técnico, Nath? Porque eles estão vendo exatamente essas coisas que você está falando, esses títulos, na sua fotografia. Então, o que tem que ter dentro da... Também não é para ter número de telefone, endereço. Não é para ter hashtag também dentro da biografia, tá? Porque na biografia não funciona. Mas então, o que é pra gente ter? O que você pode ter? O que você faz e para quem você faz? Ah, mas eu ouvi falar que a gente tem que colocar que nós somos especialistas, que nós ajudamos, pedir por esqueça isso. Isso é para quem trabalha com infoproduto. Ah, mas ela falou que serve para todo mundo. Ah, sim, serve. Você ajuda a transformar o quarto do seu filho, do seu bebê. Vamos botar. Ajuda? Porque para mim ajuda é de graça. A gente não ajuda pagando, né? Se a gente paga, a gente tá pagando por um serviço ou por um produto. Então, se você ajuda, só esse termo aqui já tá redondamente errado, tá? E você não tá ajudando ninguém, você tá vendendo o seu produto, certo? Então, o que você faz e para quem você faz? Vamos botar aqui dos bichinhos em feltro, tá? Vou usar esse exemplo aqui. O que eu faço com o meu bichinho em feltro? Por que eu criei ele? Ah, eu criei ele porque eu quero que as pessoas estejam sempre conectadas com o seu bichinho, as pessoas que são fã. Então, seu pet personalizado para estar sempre com você em diferentes ocasiões. E aí, onde é que eu vendo esse deu? Como assim diferentes ocasiões? Aí nas fotos, nos posts tem um pet em bichinho como chaveiro de bolsa, não, como acessório de bolsa, como chaveiro da chave, tem como, deixa eu pensar, o bichinho como penduradinho aqueles, né, enfeite de árvore de Natal, como moldura para quadro, como pelúcia para uma decoração, para um ambiente, para uma estante. E tem também, a gente pode colocar aqui, né, em seu pet personalizado, e brinquedos para seu pet. E brinquedos
saudáveis não, brinquedos seguros para seu pet. Como assim brinquedos seguros? Vamos supor que no seu tecido, no seu feltro que você faz ratinhos para gatos. Então, são pets personalizados para estar sempre com você em diferentes ocasiões e brinquedos seguros para seu pet. Brincar e brinquedos, vou até mudar aqui, para o seu pet, para seus filhos de 4 patas, brincarem com segurança. Pronto. Olha a diferença. Eu poderia colocar bichinhos em feltro e acabar por aí. Mas eu tô escolhendo colocar seu pet personalizado para estar sempre com você em diferentes ocasiões e brinquedos para seus filhos de 4 patas brincarem com segurança. Não fica muito mais desejável? É isso que eu tô falando pra vocês. O que você faz e para quem você faz. É isso que tem que estar na sua bio, um convite. Mas eu ainda faria diferente. Eu recomendo, inclusive, que faça diferente. Eu recomendo que coloque antes um: oi, eu sou fulana, eu sou a Nath. Aqui você encontra seu pet personalizado, blá, 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 blá. Por quê? Porque eu dou uma cara. Pessoas que compram artesanato querem proximidade. Elas não querem saber onde você se formou, no que você é especialista. Elas querem o teu produto físico. Entendam isso, que existe sim diferença, que muita gente fala que não existe, existe sim, tá? É só isso na biografia, Nath? Não, você vai colocar de onde você envia para onde. Então, vamos supor que você é do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, eu recomendo sempre o estado para todo o Brasil. Clique aqui e garanta o seu. Isso aqui é uma CTA. E aqui vai estar o site, né? www.meupetpersonalizado.com, tá? Então, isso aqui é uma biografia bem feita. Isso aqui é uma biografia pensada na experiência do cliente, certo? Agora vamos falar sobre os destaques. Lembrando que é só um exemplo, tá, gente? Vocês têm que fazer com base nas coisas que você, no seu produto que você vende. Os destaques, nós temos alguns que são fundamentais. Eu não vou abrir todos eles aqui, porque seria injusto com quem pertence lá ao curso Arte de Vender, que fica dentro da escola. Mas eu vou falar alguns importantes, que é o FAQ. O FAQ é muito importante, muita gente ignora. Depoimento. O depoimento você não vai colocar assim, você vai colocar, por exemplo, vocês, vai colocar clientes amados, vai colocar meu jardim. Tenho uma amiga que ela faz dreads. Então ela fala meu jardim rasta. Então ela coloca lá meu jardim rasta e as pessoas sabem que são os clientes que estão ali, tá? Mas vamos começar com o FAQ. O FAQ é o tira dúvidas. Eu vou bater nisso porque eu falei nisso nos stories há tempo atrás. E gerou uma repercussão muito boa, porque muitos artesãos não conheciam a importância disso. Então aqui vai. O FAQ, ele é aquela caixa de pergunta que você mesmo pode responder e outras pessoas respondem, que tem a ver, que tem lá dentro dúvidas que o seu cliente tem, que fazem com que eles não comprem seu produto. Por exemplo, como lavar, né? Como que eu vou lavar esse produto? Será que esse produto é resistente? Será que eu posso molhar na água do mar? No mar? Será que eu posso molhar no mar? Como que eu cuido disso? Isso, como cuidar, inclusive, pode ser um separado, tá? Pode ser um destaque separado, como cuidar. Isso aqui é bem interessante. Ó, então vamos lá. Como lavar é resistente? Posso molhar no mar? O que mais? Vão pensando aí, já vão anotando aí também, tá? As dúvidas que o seu cliente possa ter sobre os produtos que você vende. Mapeando isso, sabendo isso, você vai responder com antecedência. Demora para entregar? Tem pessoas que nunca pediram no correio, que nunca compraram assim dessa forma, direto pelo Instagram, sem ser por um site. E aí não sabe como funciona, então não sabe se vai demorar, não sabe se tem seguro, não sabe um monte de coisa. Então é importante que todas essas dúvidas que seus clientes tenham sobre a forma de adquirir o seu produto, ou do porquê elas não adquirem ainda, aquela pulga atrás da orelha, você deve responder com antecedência e ter nos seus destaques. É por isso que eu falo que os destaques, eles são aceleradores de vendas. Eles quebram qualquer dúvida que o seu cliente tenha sobre os seus produtos, sobre o comprometimento que a sua marca tem com esses clientes, a responsabilidade que a sua marca tem com esses clientes, e na qualidade dos seus produtos. Por exemplo, vamos botar para acessório. Dá alergia? Entende? Um alérgico pode usar? Então, são as dúvidas que o seu cliente tem. Falando nisso, em dúvida do seu cliente, como encomendar ou comprar de fato? Como que o seu cliente faz isso? Ele não tem bola de cristal. Ele não sabe qual é o processo. Se ele precisa te chamar no WhatsApp, se ele precisa te enviar algum material, se ele precisa entrar no seu site, ele não sabe como fazer. Então, tenha também um destaque explicativo de como encomendar, de como fazer a compra. Ah, a compra é por encomenda. Então, a pessoa entra em contato, eu faço um desenho, ela me envia uma foto desse bichinho, né? Usando o exemplo do bichinho de novo, para que eu monte algo parecido. Ela me diz qual é o nome dela, a música que ela mais gosta, porque eu vou aqui me concentrar e fazer um processo de meditação para a criação desse produto. Enfim, tem N situações que podem fazer parte do seu processo de criação, seu processo de venda. Então, informar essas pessoas de como fazer isso vai facilitar com que elas entendam e comprem mais. Outra coisa, falando sobre dúvidas de clientes. Os depoimentos, né, que são os clientes ali, o que eu mencionei antes. Esse destaque, ele é muito importante, só que ele não pode ter ali 4 stories de um cliente só, abrindo a caixinha, mostrando tudo aquilo que recebeu e tudo mais. Não. Ali é só para comprovar, para quem ainda tem dúvida de comprar de você, que é bom ter a experiência de comprar contigo. Os teus produtos são bons, tão bons que as pessoas querem e fazem questão de usar. Então é interessante que dentro deste destaque tenham provas de que seu produto é bom, não de quanto você é querido, de quanto você é querida. E legal, e que amou te conhecer. Não é isso que interessa. O que interessa é amei o produto, não tiro mais do corpo. Meu filho amou. Olha que fofo que ficou minha bolsa ou minha chave com esse pet. Olha aqui o meu pet brincando com o produto que eu comprei de você. Entende? São essas experiências, são esses depoimentos que fazem pessoas que ainda não compraram pensar: ai, que legal, também quero isso. Também quero viver isso. Posso comprar, posso confiar. Tem pessoas comprando. Certo?
De depoimentos eu vou encerrar por aqui, nós temos outros, mas eu vou encerrar por aqui para não ser injusto com os alunos, tá certo? Já tô abrindo bastante coisa aqui para vocês. Posts fixos. Vou falar um que é quem eu sou ou quem somos, né? Quem eu sou, quem somos. Aqui você vai contar um pouquinho da sua história, mas não vai escrever uma bíblia. Você vai trazer pontos de curiosidade sobre como a sua história começou, o que te inspira. Então, quanto mais clareza você tem sobre o seu negócio, melhor será para construir esse post fixo, para que a pessoa possa te conhecer. Lá no destaque também, se você quiser colocar nova por aqui e explicar um pouquinho de como nasceu, vai ser perfeito, vai ser ótimo. Se você tiver uma causa muito clara do porquê você faz o que você faz, vai conectar mais ainda com as pessoas, tá certo? Esse é mais simples, né? E feed, qual é o melhor formato? Carrossel, Reels, os dois, cada hora alguém fala que é um, que é outro. Gente, tudo funciona dentro da rede social. Só que eles funcionam em formatos de entregas diferentes. Então, por exemplo, eu sou a consumidora que assiste, que consome mais carrosséis, porque eu gosto de ler ali. Outras pessoas, tu não vai ver, a minha irmã, meu irmão, por exemplo, que é mais jovem, vendo muito carrossel, ele gosta dos vídeos, ele gosta do que é dinâmico. Então, tudo que tem dentro do Instagram funciona. O que a gente precisa mapear é para quem nós estamos entregando. Na dúvida, use e abuse de todos os formatos que tem dentro do Instagram. Faça carrossel misto, faça carrossel e faça Reels. Ah, então é para mim participar das tendências? Não, não, presta atenção aqui, ó. Não é isso que eu tô falando. Tô falando para te entender o que de novidade ferramental o Instagram lança e aí você passa a usar com estratégia dentro da sua estratégia ampla de negócio. Mas não precisa, eu nem recomendo que você participe de todas as trends que você vê por aí, porque quem precisa se conectar são os teus clientes. Então, às vezes você faz uma trend porque tá na moda, vai alcançar bastante gente, aí até tu viraliza, dá um boom, tu ganha um monte de seguidor, mas não vende para nenhum. O que que adianta? O que que adianta? Você foi lá, investiu tempo, investiu esforço, criou, editou aquele vídeo ou aquele carrossel e cadê as vendas? Ele nem faz parte da estrutura de venda do seu negócio, aquele conteúdo ali. Ele nem é estratégico, ele só foi um tiro no escuro, uma aposta, um risco que você faz, perdendo o seu tempo. 60% dos conteúdos serão para gerar desejo, 15%, 25% para quebrar a objeção e 15% para alcançar mais pessoas. São esses formatos, são esses objetivos com formatos variados. Os stories, você pode gerar muitas vendas através dos stories, porque os stories é um ponto de bastidor e é o ponto que você consegue um pouco mais de atenção dos clientes, porque quem já te seguiu passa a receber os teus stories. É um público mais aquecido para comprar. Ali você consegue colocar um produto, apresentar um produto de uma forma mais atraente, porque para ele não se posta só produto e preço. Prepare-se para ter pessoas que vão perguntar o preço, vão chorar desconto e ainda assim não vão levar os seus produtos. Então, o Stories também precisa ser pensado, lembrando que o cliente já passou pela jornada de conhecer de ver um post seu, entrou no seu perfil, viu tudo aquilo que viu, e aí ele vai gerar interesse ali, acompanhar um pouco mais a sua marca, ficar mais próximo de você. E lembrando que, se os seus destaques, se a tua bio está tudo bem construído para receber este cliente, essa pessoa que chegou, acelera o processo de venda, porque você vai trabalhar com a quebra de objeção, vai fortalecer, né, que é uma marca segura, vai gerar desejo através dos conteúdos certos que já estarão lá no feed, e já vai ter um conteúdo também que vai aumentar esse desejo através dos stories, tá certo? Então a gente precisa, sim, pensar no Instagram como um canal de divulgação dos nossos produtos, não de forma fria, nem de forma formal, e sim de forma próxima, que gere identificação, que gere pertencimento, que gere todas essas experiências boas para os clientes. E para os possíveis clientes, porque lembra, atração, retenção, vendas, que é a negociação, o atendimento, e a manutenção desses clientes. Então a gente precisa que essa engrenagem esteja sempre funcionando em perfeito estado. E para ela funcionar em perfeito estado, a gente precisa criar estruturas dos processos de vendas, ou seja, fluxos das suas atividades, né? Fluxos de cada ação. Concorda comigo que ter um molde para saber o que fazer e quando fazer acelera os resultados? Concorda comigo? Vamos supor que tu pegue hoje, faça isso, isso, isso. Não vai acelerar o teu resultado? Vai, né? Então, cada etapa do processo precisa ser como uma dança, transmitindo confiança e encantamento, desejo, né? Que conduz o cliente em sua jornada de compra. No perfil, no conteúdo, no atendimento, no pós-venda. Te imagina aí dançando com o teu cliente, agora com o teu possível cliente. E você está encantando ele porque você dança tão bem, você passa por esses lugares tão bem, conduzindo ele tão bem, que não tem como ele quer mais daquilo, porque é muito bom ficar ali, é muito bom comprar de você. Como vamos gerar desejo e confiança para vender se não sabemos dançar? Quem dirá conduzir essa dança? E aí nós entramos no caminho, no mapa. Mas antes me responda, e agora? De 0 a 10, quanto você sabe sobre vendas online agora, depois dessa baita explicação aqui que você recebeu, deste baita conhecimento que você viu aqui? Quero saber, me conta. E vamos para nossos caminhos. Eu quero que você imagine, neste momento, que você está percorrendo uma trilha, tá? Você está numa trilha que tem início e tem fim, certo? E a gente vai começar com o início. Se sua marca fosse uma pessoa, como ela se apresentaria? O cliente reconheceria esse jeito no seu conteúdo, nos seus destaques, nos seus stories, na sua bio, como a gente viu lá em cima? Hoje o cliente tem isso? Ele consegue reconhecer essa marca ou não? Talvez ele não consiga porque nem você conseguiu identificar ainda a sua essência. Isso aqui é muito negligenciado, né? As pessoas vendem muito um copiar e colar e esquecem que as pessoas se conectam com pessoas e que as pessoas se conectam com aquilo que tem algo a mais. Aquele gostinho, aquela coisa de diferente, ainda mais para um perfil de artesanato. Então, para iniciar, a gente precisa olhar para ter clareza.
do que nos move, do que nos inspira, do porquê nós temos essa marca. Então, a sua história é uma grande ferramenta de poder para gerar vendas, para gerar essa conexão com o cliente, mas não é para tu sair contando suas histórias de toda a sua vida dentro do Instagram. Não existe estratégia para isso, existe caminho para isso. Mas no primeiro momento a gente ter clareza da sua essência, e não só da sua história que começou, que fez nascer a sua marca, mas também os seus diferenciais, os seus pontos fortes, o porquê você faz o que faz até hoje. Por que você escolhe fazer isso hoje? Então, tendo clareza disso, passa adiante para a próxima etapa dentro dessa trilha. Então, supondo que nesse primeiro pedaço você está realmente caminhando e eu tô fazendo aquela introspecção, tá? Tá assim, ó, será que é por aqui mesmo que eu tenho que ir? Esse caminho tá meio esquisito, mas vou seguir minha intuição, tô aqui conhecendo, tô entendendo por que eu tô aqui, entendi finalmente por que eu vim para essa trilha. Agora, mas pra gente ir pro segundo caminho, tem uma placa lá na frente. Quando você olha hoje pro seu perfil, sente que ele transmite profissionalismo e confiança? Você sente que ele está transmitindo isso? Sim, com certeza, você está super no caminho certo. Mais ou menos, tem como a gente arrumar. Eu nunca parei para pensar nisso. Tá na hora de pensar. Depois dessa aula não tem como tu não pensar nisso. Depois dessa aula não tem como tu não pensar nisso, tá? E aqui a gente entra pro perfil estratégico. Por quê? De nada adianta ter conteúdos bons se teu perfil não está pronto para receber as pessoas, porque você viu agora que existe uma jornada de compra do cliente. Então a gente precisa sim preparar a casa para receber essa visita. Aí eu te pergunto também, a sua bio hoje parece mais com um perfil de loja confiável ou com um perfil pessoal perdido aí no feed? O que a sua loja parece? Quero que tu seja sincero. Quanto mais sinceridade tem, mais clareza tu tem contigo mesmo. E mais você sabe, tipo, eu tenho que arrumar isso, eu tenho que arrumar aquilo, para conseguir andar nessa trilha. Né? Senão você não vai ser do lugar, você vai ficar patinando, investindo tempo em coisas erradas. E não só tempo, mas até dinheiro. Você vai lá e compra um monte de material, porque acha que tá faltando mais variações de variedade de produto para você vender. E não, a pessoa não tá preocupada com a variedade de produto que você tem para oferecer. Ela vai comprar aquilo que você tá mostrando para ela, mas se você souber vender. Se você não souber vender um produto que você tem, você não sabe vender os outros. Essa é a lógica, que nem numa padaria. Vamos supor que abram duas padarias. Uma de frente para outra, com qualidades iguais, igualzinha. Do mesmo dono. O dono abriu uma padaria na frente da outra. Então tem a mesma qualidade, o mesmo cheiro, o mesmo sabor, os mesmos produtos. Só que numa ele divulga no seu Instagram da sua cidade. Faz um anúncio, faz propagandas, convida pessoas para experimentarem, faz ações, né? Presenciais ou até só online, assim, divulgando o produto. E aí você passa por essa rua, qual que você vai conhecer? A que você viu na internet, a que você entendeu, que ele mostrou lá o pão de queijo abrindo, assim, coisa mais maravilhosa, o café saindo quentinho, daquelas máquinas modernas que moem café e tudo mais. Ou você vai na padaria da frente que você nunca ouviu falar. Você nem sabe que é do mesmo dono, entendeu? Você nem sabe que são os mesmos produtos, que são as mesmas qualidades. Você vai naquela que você recebeu informação sobre. Então, de nada adianta você postar aí um monte de produto, um monte de variedade, investir em material, se você não sabe divulgar a sua marca. Se você não sabe mostrar o quanto seu trabalho é bom. Nossa, mas meu trabalho é maravilhoso. Todo mundo fala isso, sim. Todo mundo, outros artesãos que conhecem, que sabem olhar para um outro artesanato e identificar que, nossa, que ponto firme, que nó bem feito. Olha a delicadeza e o detalhe dessa pintura. Olha aqui essa reforma no caderno, entende? Então, um artesão, ele vai ter um olhar diferente do seu cliente. O seu cliente não está buscando esses detalhes técnicos. O seu cliente quer saber como ele vai usar o seu produto, como o seu produto faz bem para ele, vai ser útil na vida dele. Vai transformar a vida dele de uma forma melhor, né? Mas vamos supor que você já entendeu, já tem clareza sobre o seu negócio, sobre os seus diferenciais, sobre quem é o seu cliente, sobre como ele se conecta contigo, o que te chama a atenção dele. E aí você usa isso a seu favor, trazendo para dentro do seu perfil, arrumando sua bio, seus destaques, né? De forma bem estratégica mesmo. E também não só isso. A gente vai trabalhar isso dentro dos conteúdos, que é a próxima etapa desse caminho, dessa trilha que você está percorrendo. Seu conteúdo hoje está mais para entretenimento, aquele conteúdo engraçadão, que faz um monte de coisinha que tá na modinha, inspiração, que fica dando dicas para os seus clientes infinitamente, às vezes uma frase motivacional de bom dia, boa tarde, boa noite, mas falar do seu produto que é bom não. Venda com estratégia, que você sabe o que fazer, sabe quando postar, ou posta no susto, tipo, o que eu vou postar hoje? Vou postar isso aqui. Ou é muito inspirado e toda hora posta alguma coisa diferente. Como é que tá o teu conteúdo hoje? Você sabe qual tipo de posts realmente faz o cliente querer comprar, ou está só tentando manter o perfil ativo? Seja sincero, tá? Aqui nós já estamos na terceira parte desse caminho, dessa trilha que você está fazendo. E aqui eu trouxe aqui um conteúdo magnético, e que ele tem IA, né? Porque muitas pessoas também estão cometendo o erro de simplesmente ir lá no ChatGPT e falar, me dê ideias para falar sobre tal coisa. E aí o ChatGPT é genérico demais, dá pra ver quando é feito com o ChatGPT, quando a ideia veio do ChatGPT. Porque ele é muito genérico, ele não tem conexão. E sabe por que ele não tem conexão? Porque na verdade não é que ele é, tipo assim, ele às vezes é ruim mesmo. Às vezes vamos admitir que às vezes ele é meio burrinho. Só que dá pra usar ele muito bem, principalmente se você tiver os comandos certos. Como eu uso a IA nos conteúdos magnéticos, tá? Os que eu crio para os alunos. Primeiro, esses conteúdos magnéticos, eles são mais preocupados na experiência que gera do outro lado do cliente do que em alcançar, viralizar, entende? Ele é pelo impacto que do outro lado da telinha esse cliente vai ter ao acessar. Isso é o mais importante. Mas onde é que eu coloco a IA no meio? Nas correções de textos, porque às vezes a gente está digitando e digita alguma coisa errado, e nos prompts para adaptar uma ideia que eu mesma escrevi, com uma sequência de vendas que eu mesma escrevi, para adaptar para cada tipo de produto, colocando lá inserido o que você já viu sobre clareza. Então vai ter lá os promptzinhos, né, os comandos, onde você vai preencher antes de enviar para IA, para o ChatGPT.
Aí sim você estará utilizando da ferramenta ChatGPT, da potência que ele tem da IA, da inteligência artificial, com sabedoria. Porque senão vai ser uma coisa muito genérica, entende? Ah, Nath, o que você falou de sequência de vendas aí dentro do conteúdo? Seguinte, meu povo. Conteúdo de venda, a gente gera desejo nesse cliente, faz ele se imaginar usando o teu produto. E a partir disso, a partir de uma interação, a gente vai lá e entra em contato com ele. Não é falando, ai, você gostou, quer saber quanto? Não é assim, existe um caminho, uma conversa com o seu cliente. A gente vai conduzindo, lembra que é quase uma dança? Então a gente vai conduzindo nessa dança para o cliente querer comprar, para no final ele mesmo perguntar o preço. E esse vendedor chato, nossa, a gente tem ranço, né? Eu, principalmente, assim, eu recebo muita mensagem de aquelas mensagens automáticas, que todo mundo manda igual, que copia e cola, que não são capazes de alterar nada, que fala, ai, adorei seu perfil, não sei o que, que eu sou isso, aquilo, vamos fazer uma reunião de 30 minutos. Eu odeio isso. E eu recebo várias. E aí as pessoas, eu fico pensando, cara, as pessoas têm meio na cabeça, né? Elas compram uns cursos, uns produtos aí, que as pessoas falam, você vai copiar e colar. Só que ela não se liga que todo mundo vai fazer a mesma coisa, copiar e colar. E que provavelmente tem os mesmos clientes ideais, assim, né, que possam ter clientes parecidos. Então a chance de uma pessoa receber a mesma mensagem de 2, 3 pessoas é muito alta. É muito possível, né? É muito alta, é muito possível. E aí a gente volta de novo pra clientes de artesanato que querem esse diferencial, querem essa proximidade, não querem mais do mesmo. Então, vamos se ligar, meu povo, vamos se ligar. Vamos continuar nessa trilha. Então, supondo que você já tem clareza, você já arrumou o seu perfil de uma forma bem bonita, estratégica, magnética aí pro seu cliente chegar e gostar. Já começou a criar conteúdos magnéticos que chamam a atenção, mantém a atenção, leva esse cliente até a compra. A gente vai, então, pra fase número 4 dessa trilha. Quando alguém chama no seu direct, o que acontece? Seja verdadeiro. Tu responde, mas fica insegura. Tu some correndo, diz, meu Deus, eu não sei como é que eu vou responder isso aqui agora, eu vou responder depois. Conversa bem, mas não sabe como conduzir para fechar uma venda. Essa aqui, ó, é muito comum, eu recebo bastante aluno que vem com essa dor. Que ele conversa bem, a pessoa chega e pergunta, quanto custa? Ele fala, oi, tudo bem, querida, não sei o que, parará, fica tanto. E a pessoa some. Isso acontece contigo? Muitas pessoas, muitos artesãos passam pela mesma situação. E isso é porque falta o quê? Fluxo, estratégia, passo a passo para saber o que fazer. Às vezes o cliente perguntou quanto tá, mas na verdade ele ainda tem dúvidas. Na verdade ele quer sentir mais desejo pelo produto. Então a gente precisa avaliar algumas coisas aqui. Não dá pra só simplesmente chegar e dizer, é o seu atendimento que tá péssimo. Não, às vezes o seu conteúdo atraiu pessoas só interessadas em preço. Às vezes o seu produto, o seu conteúdo, falta coisa pro seu cliente pagar o quanto for preciso e já estar louco para comprar de você. E às vezes é só um ajuste de como você apresenta essa precificação. Sabia também que existe uma forma de você apresentar essa precificação melhor, que faça com que o seu cliente perceba que vale a pena pagar no Pix? E isso aqui foi uma coisa que eu testei, horrores. Acho que praticamente durante 2 anos. O atendimento pra mim é uma das coisas mais fundamentais. Porque é uma das coisas que eu mais fiz manualmente mesmo, porque na época nem tinha ChatGPT. Então, mais coisas que eu testei, nem as pessoas não tinham ChatGPT, as pessoas nem compravam online, era muito difícil. As pessoas bloqueavam e tal, ficavam com medo. Então, o que eu fiz? Eu comecei a testar vários formatos de conversa, várias coisas que eu mesma ia fazendo. Testava com 5, 6, aí notava um resultado, mudava alguma coisa, fazia com mais 5, 6 e mudava. E assim eu fui indo. E fui entendendo que a venda no digital, ela não é, tu fala o preço, a pessoa compra. Não é assim que funciona. Precisa de um pouco mais. Mas eu vejo um monte de gente falando que só não compra porque não tem preço. Essas pessoas estão procurando por preço, entendam isso. E clientes de artesanatos normalmente não estão procurando por preço, estão procurando por valor. Porque valor sentimental, valor emocional, valor que faz com que ele pensar a seguinte frase: vale a pena comprar dessa artesã. O trabalho dela é lindo, ela é responsável, é comprometida, entrega na hora. No perfil dela eu encontro como cuidar, eu consigo conversar com ela se eu tiver alguma dúvida, de forma bem aberta, entende? Não é pra ela ser amiguinha tua. Tem uma diferença aí de liberdade e libertinagem. Mas ela precisa te enxergar com bons olhos, tá? Se a pessoa entra só procurando preço, ela te troca. Quem vem por preço, vai por preço também. Cliente que chegou no teu perfil e ficou por preço, porque você fez uma oferta, uma promoção, uma rifa, ele vai embora pelo mesmo motivo e isso não sustenta empresa nenhuma. Então a gente precisa sim ter essa consciência, tá, gente? No início eu não tinha ninguém, não tive ninguém pra entender como é que fazer, pra me ensinar a fazer. Então eu fazia cagada pra caralho, assim, eu fiz muita merda mesmo. E essa foi graças a isso, 2 anos testando, errando, acertando, que hoje eu tenho alunos aí que em poucos meses conseguem faturar muito mais que o triplo, muito mais do que investem. Vocês vão ver na página de vendas lá do Arte de Vender, que é muito mais disso, 4 mil, 5 mil, entende? Tipo, nossa, gente, o que é isso? Sabe, em poucos meses. Nossa, não vou nem falar aqui porque não é um assunto desse momento. Mas enfim. Então, quando existe sim, tá? No atendimento, eu recomendo e ensino que vocês deem as boas-vindas. Não boas-vindas no sentido de fique à vontade para saber, se você tiver dúvida sobre os produtos. Não é para te dar boas-vindas vendendo. É para te dar só boas-vindas. Não só também só boas-vindas. Mas você vai gerar um diálogo ali com o cliente. Para quê? Para o algoritmo entender que vocês são mais próximos e passar a enviar o teu conteúdo mais para essa pessoa. E segundo, para que vocês tenham um relacionamento e a pessoa entenda que você é diferente, mesmo que ela só curta ou não responda. Se ela visualizou, ela já entendeu ali que tem um negocinho diferente. Às vezes, isso acontece hoje em dia, né? Por tantas pessoas mandarem boas-vindas de forma automática e vendendo, que muitas pessoas estão com medo disso. Então a pessoa recebe uma mensagem de boas-vindas e, legal, mas não responde, só curte às vezes, nem curte porque ela tá com esse receio. Mas daqui a pouco ela vê que você falou algo específico, que você voltou na conversa, que você atendeu ela, deu atenção pra ela, opa, então aquele boas-vindas lá na verdade era verdade. Isso aconteceu comigo, por exemplo, esse tempo atrás que eu postei, gente, sou eu mesmo que respondo vocês, e um vídeo rodando assim a quantidade de mensagens que eu tava recebendo no Insta, né, que eu tava mandando no Insta, não era nem recebendo, eu tava mandando de boas-vindas no Insta. E aí, a partir daquilo, algumas pessoas olharam stories, então vou responder ela porque ela mesma tá respondendo. Então isso acontece também, tá? Não fiquem chateados achando que é uma coisa pessoal. Estamos chegando ao fim. Vamos recapitular.
Você teve clareza sobre a sua essência, sobre os seus pontos fortes e tudo mais. Através dessa clareza, você conseguiu construir um perfil muito mais estratégico, muito mais atraente para o seu cliente, que encanta o seu cliente, que acelera o processo de venda. Os seus conteúdos estão coerentes com a promessa que você faz, estão gerando mais desejo de compra no seu cliente, estão transmitindo, teu perfil e teus conteúdos estão transmitindo desejo de confiança. Você sabe fazer um baita no atendimento que gera a curiosidade em venda. E agora falta o último. O que é o último? Esse aqui é o segredo. Isso aqui é o segredo que faz o artesão viver da renda do seu próprio artesanato, que é o pós-venda. O pós-venda é tudo aquilo que acontece depois que o cliente te pagou. A embalagem que você faz, a forma que você envia para ele, a forma como você informa sobre esse envio. E aqui tem umas coisas que eu amo muito, e ensino isso vocês a fazerem isso, que é enviar o código de rastreio. Isso é básico. Isso aqui é o básico. Você vai informar esse cliente desde o primeiro momento que você vai enviar o código de rastreio para ele, e você vai enviar o código de rastreio para ele poder acompanhar. Só que durante essa transição, durante esse processo, você vai fazer mais algumas coisas que você não vai falar que vai fazer. Você vai fazer. Entendeu? Para gerar o quê? Um efeito surpresa, um efeito de proximidade. Aí ele vai receber essa embalagem, que também é ativada com estratégia. Ela tem várias coisas ali dentro para ativar estratégias. E quando o cliente abre, ele fica um efeito uau, encantado com o que está vendo. Ele viu ali um incentivo para comprar de novo. Ah, Nath, é um desconto? É um desconto para a próxima compra. Só que você não pode repetir esse desconto no próximo desconto, na próxima envio, entendeu? É outra parada. A gente entra num circuito de vendas para esse cliente comprar. Todos os meses se sentir empolgado comprando de ti. Essa é a chave. Ele precisa se sentir empolgado em comprar de você novamente. Fazer sentido para ele. Ah, então tem que sempre dar desconto. Cara, primeiro eu já notei que também isso aqui é um conteúdo de aula interna, mas eu vou abrir aqui para vocês rapidinho. Coloquem desde já em todos os teus produtos 5% a mais. Esse 5% vai ser a margem de negociação que você vai fazer em várias estratégias de venda diferentes. Serão sempre esses 5% que você vai usar. E você vai abater se o cliente pagar à vista. Não, a vista é outra coisa. Mas se o cliente fizer umas outras paradas aí, é esse 5% que você vai usar sempre, tá? Essa é uma margem para negociação, certo? E o que mais aqui? E aí ele enviou, recebeu esse produto e tudo isso, tirou a foto, marcou, mandou depois. Aí a gente tem outras coisas para você fazer. Fazer esse cliente trazer novos clientes, te enviar um bom depoimento e comprar de novo. É isso que faz a venda. Porque pega na tua calculadora aí. Tu tem hoje quantas pessoas no teu perfil? 100? Vamos botar 100. Muito menos, botar 60. Dessas 60, 25 compram. Dessas 25, elas compram todos os meses R$150 em produto teu. 3.750. Praticamente fixos, né? São previsíveis. A gente não pode dizer que é fixos porque o cliente pode ter um imprevisto ali. E também pode acontecer de comprar mais, comprar menos. Eu vendia, em torno de 400, 500 reais e fazia bastante encomenda de acessório de artesanato, onde cada peça era a partir de 45, depois ficou a partir de 65, mais ou menos, os pingentes, e até 200, 300 reais. Então, às vezes, recebia encomenda de conjuntos e tudo mais, e dava mais ou menos de 400 por cliente. Então, sim, gente, dá sim pra vender artesanato, tá? Na internet. E depois, o que eu não fiz e recomendo que vocês façam, pra quem não sabe, eu não produzo mais por conta de uma lesão que eu tive, 2 lesões, na verdade, mas o que eu deveria ter feito, não fiz. 2 coisas. MEI, tá? MEI, que isso aqui garante. Inclusive, quando eu fiquei tive a lesão, eu fiquei 2 anos praticamente sem receber. 2 anos? 2002 para 2019, e aí 2020, 1 ano e alguns meses eu fiquei sem receber, porque eu não tinha feito bendito MEI, mesmo trabalhando há anos com o macramê. E o segundo é delegar funções. Quando tiver a oportunidade de contratar alguém para fazer suas fotos, ou para fazer o atendimento, ou para fazer o envio, enfim, para algumas coisas da sua empresa, faça isso, faça esse investimento em pessoas. Porque isso vai te dar mais tempo, e você precisa ter mais qualidade de vida, e você precisa, sim, produzir com mais coração e menos pressão. Aquela coisa, né? Não sufoque o artista. Então, olhando tudo isso, essas 5 etapas, tu chega no final e a gente alimenta aquela engrenagem, né? Atração, retenção, negociação e manutenção. A gente faz com que essas engrenagens funcionem passando por essa trilha aí de 5 etapas, de 5 fases. Você acha mesmo que se você tiver clareza, souber o que postar lá no seu feed, ter um perfil bem arrumadinho, saber que tipo de conteúdo criar conteúdos já planejados para isso, sabendo exatamente como você vai responder, quais cenas você vai gravar, sabendo como responder a cada situação de cliente, principalmente o que fazer para gerar com que ele compre de novo, traga novos clientes, enfim, tem uma experiência muito bacana. Você acha mesmo que você não consegue, com tudo isso, viver da renda do seu artesanato? Eu acho que você consegue. Se você tiver isso aqui tudo estruturadinho, você consegue. Mas aí eu tenho uma pergunta pra te fazer bem séria. De 0 a 10, quanto você realmente quer vender seu artesanato e viver da renda dele? Sério mesmo. Porque tem muita gente que chega aqui e quer ter isso como hobby, entendeu? Como renda extra. E aí até pode funcionar, pode ser sim, tá? Porque tem a estrutura que eu monto pra vocês, ela é muito facilitada para que vocês consigam conciliar com outros trabalhos. É possível porque eu tenho alunos que estudam, que são concursados e ainda assim trabalham com artesanato. Então, tipo assim, gente, dá. Tem gente que não quer realmente viver da profissão. Mas se você quer, de 0 a 10, quanto você tá empenhado em fazer isso acontecer, gente? Porque não adianta, é a mesma coisa que você querer ser médico e só ver série do negócio lá, achar que vai poder entrar numa sala de cirurgia e fazer uma cirurgia. Não é assim que funciona, você tem que dedicar ali, né, pra aprender a fazer. E se você realmente tá disposto, tá afim mesmo de fazer o negócio acontecer, eu tenho um presente pra te dar. O lançamento sem o C cedilha e com C, ele é um cupom de desconto que você vai poder usar para ter acesso ao curso A Arte de Vender, que é o curso onde eu ensino para vocês, é um curso completo, tá? Um método completo para artesãos que desejam viver da sua arte vendendo pelo Insta. Tem mais informações aqui dentro desse site, mas todos esses módulos, essas etapas que nós vimos agora, essas 5 etapas, essência, perfil estratégico, ideia de post, atendimento e pós-venda, são módulos dentro do curso. E a gente vai aprofundar, né, em passo a passo, com estrutura, para você ter a estrutura aí dentro do seu negócio, para você vender o seu artesanato de uma forma muito mais estratégica e também muito mais leve. E não para por aí, tá? Aqui diz para quem não é o artesanato, eu falei um pouquinho lá, que não é para quem faz hobby, não é para quem quer modinha passageira, e não é para
qualquer pessoa, não é para qualquer artesão, entende? Então aqui tem uma especificação que não é para quem se importa e ficar atraindo só colega ao invés de atrair cliente, não é para quem quer só um copiar e colar sem trazer uma autenticidade, e não é para quem não se importa de ter pessoas perguntando preço e não comprando no final. Aqui a gente tem alguns resultados, ó, 58 encomendas, né, 4.040 de faturamento, já fez inúmeras vendas usando as técnicas do pós-venda, tem a carteira de cliente, tá riquíssima, toda desenhada e super organizada. Isso aqui, ó, chuchuzinho pra ficar vendendo o tempo todo, tá? Não avancei mais no curso porque eu tô cheia de encomenda, o lucro já dobrou, enfim, a gente tem aqui, ó, me deu estabilidade, saí de um lugar bem ruim que eu morava, fui morar na casa dos sonhos. Na primeira tentativa já tive uma baita encomenda, então assim, gente, isso aqui foi do Boas-Vindas, esse aqui já tive uma baita tentativa. Aqui a gente tem uma transformação de antes e depois, e tu tá realmente a um botão de distância de entrar e se transformar, tá? Cara, o que é 61, 69 por mês? É o preço de um produto por mês, de uma venda por mês, pra ter um faturamento muito maior do que esse valor que tu vai investir? Sério? Sério mesmo, sim. Tô falando porque eu realmente queria ter tido essa oportunidade quando foi minha vez, não foi? Então por isso que eu faço com tanta dedicação. E eu atualizo. Aquele cupom de desconto ali, ele tá ativo e vai ficar ativo por mais alguns dias apenas, porque eu estou reformando a escola sempre que eu tenho a brilhante ideia de facilitar a vida de vocês, que eu penso numa coisa assim, cara, se eu fizesse isso aqui, ficaria melhor, mais rápido pra eles. Eu vou lá e faço. Eu vou lá e faço. Porque eu queria real que isso tivesse acontecido na minha vez. E não tinha. Só que se tu levar agora, durante esse processo, aí além do desconto que você vai ganhar, tá aplicando o cupom, você ainda vai levar um curso Quanto Vale, que é um curso de precificação, que você vai aprender a calcular o seu preço, vai aprender a calcular a hora do seu trabalho, a precificar corretamente os seus produtos e vai ter uma planilha organizada com seus produtos disponíveis e indisponíveis, tá? Para que você consiga delegar essa função futuramente para alguém. Eu já tive aluna que tirou férias enquanto tinha alguém só atendendo, porque ela tinha essa planilha, então foi maravilhoso. O Rotina Flex, esse curso aqui, eu até coloquei aqui, ele é o queridinho dos alunos, porque ele realmente é o queridinho dos alunos. Porque aqui você vai entender, vai sentar a cabeça, pá, como é que eu não pensei nisso antes? Essa estrutura que eu aplico até hoje na minha vida foi graças ao artesanato que eu construí esse método. Que é um método onde a gente vai desmembrar as suas atividades, vai entender o teu fluxo, o teu ritmo, o teu relógio biológico, que eu chamo, para saber quais horários você vai fazer atividade X, Y, Z, quais são as suas atividades fixas. Enfim, a gente tem também aqui ciclos lunares e períodos menstruais, porque quem é mulher aqui, se você é mulher, tá assistindo, sabe que tem diferença, né? Quando a gente tá naquele dia, a gente quer ficar quietinha, quer ficar introspectiva. Tem influência da lua nesse sentido na nossa vida também. Tem métodos organizados para agenda produtiva e flexível para que você realmente consiga viver do seu artesanato, porque a gente também sabe que artesão precisa de tempo. E aulas bônus sobre metas e produtividades, porque, né, precisamos evoluir, crescer. E aí você vai vir aqui e só vai clicar no entrar agora, tá? Aqui tem umas perguntas comuns, por exemplo, essa aqui é boa. Precisa ter muitos seguidores? Absolutamente não precisa. Tem garantia? Sim, de 7 dias. Os cursos já estão disponíveis? Sim, alguns deles abrirão as ideias de conteúdo, por exemplo, 8 dias depois da compra, para que você realmente vá lá e execute um módulo do Essência. Senão você não vai progredir, tá? Um módulo de Essência e de perfil estratégico. Senão não adianta ficar criando conteúdo aí sem ter tudo preparado. Pode ser pelo celular? Pode sim, pode baixar até o aplicativo que tem. Quanto tempo tem de acesso? 12 meses de acesso, 1 ano por aquele valor ali. E cara, se tu ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Nath, tá? Um dos meus pilares são essência, honestidade e otimização de processos. Durante 8 anos eu vivi somente das vendas dos meus artesanatos, que eram macramês, pelo Instagram. Eu até tive site, mas as vendas não aconteciam muito por ali, tá? Eu sei estratégia de site, vou ensinar isso pra vocês também dentro da estratégia de conteúdo. Como incentivar que a pessoa vá pro teu site, mas não era por ali, as pessoas comigo gostavam de conversar bastante. E aí eu tive uma lesão, né, que foi nesse dedo de aqui, que ele não fecha corretamente, e na minha perna, não inflamou, fui pro hospital, enfim, não pude produzir. Mas, como nada nessa vida é por acaso, nem o fato de você estar aqui agora é por acaso. O que aconteceu? Há muito tempo atrás, antes mesmo de eu viver do artesanato, eu tive a vontade de unir artesãos e compartilhar informações, conhecimento, eu já fazia isso no grupo de WhatsApp. Até que todas essas lesões aconteceram e veio a oportunidade, muitos alunos pediram, muitos colegas, né, pediram para eu criar os cursos, depois eles passaram a se tornar alunos, e hoje a gente tem aí o Nath Ensina. E como eu falei antes, né, eu errei horrores, então se tu tá errando agora, calma, tem solução, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, não precisa ser esse caos todo, não precisa ser essa dificuldade toda pra tu vender teu artesanato. O link vai estar aqui na descrição. Se você veio através de algum colega seu, entra em contato com ele primeiro, porque alguns alunos do Nath Ensina têm links especiais, porque tem mais essa. Como tem muitos alunos que indicam cursos, compram para presentes, agora, os alunos do Nath Ensina, eles podem ser afiliados, eles ganham uma comissão cada vez que eles indicam para outros alunos, e esses alunos passam a entrar na escola. Eu vou abrir, durante alguns períodos, eu vou abrir hoje, dia 11/7, 2 horinhas ali, tira dúvidas sobre a escola, sobre os conteúdos, sobre essa aula em específico, você vai enviar, depois eu vou fechar o grupo e vou responder todo mundo. Ah, Nath, mas eu vi depois dessa aula, como é que eu te pergunto? Manda uma mensagem lá no meu DM, tá? Ou vem aqui na página mesmo do site, se for sobre o produto, e vê se já não tá respondido por aqui. Se não tiver, pode me chamar, gente, ninguém vai morrer por fazer uma pergunta, tá bom? É isso, um grande beijo, e eu te vejo dentro da escola.